Fala, tropa! Hoje a gente vai vencer. Hoje esse baile acontece. Hoje a gente vai conseguir. Novamente aqui no nível mestre, ainda no nível 8, porque a vitória não chegou no último episódio. Vocês viram que o baile ele começou legal, mas deu é, uma desentrosada em determinado momento. E a gente vai agora entendendo exatamente aonde que a gente está pisando com esse novo baile aqui, tá bom? Então vamos com calma, vamos desbloqueando as cartas para que nós consigamos trazer toda a leveza necessária para esse baile, tá bom? Então a gente segue aqui fazendo o nosso cortejo, nossa abertura, trazendo as cartas para o salão, trazendo aquilo que a gente precisa para esse salão e rapidamente em Calacra, o negócio fica sinistro e a gente precisa pedir reforço, né? Então, aos 48 segundos, a gente chama mais gente para esse salão que já começa interessante, né? Começa interessante porque aqui a gente vê novas possibilidades, aqui a gente vê saídas, certo? Aqui a gente vê saídas, porque às vezes é uma questão de posicionamento. E quando você posiciona corretamente as cartas, elas tendem a se revelar, tá vendo? Elas tendem a se revelar. Quando você dá espaço, as cartas elas vão naturalmente para o local em que elas tanto gostam, que é umas dentro das outras. Então tudo bem, aqui a gente segue, aqui a gente vai percebendo como é que o negócio ele é dinâmico, certo? Ele é dinâmico e a gente precisa entender como é que vai se desenrolar esse gameplay. Aqui a gente novamente percebe que às vezes as cartas elas se desentrosam, né, e deixa a coisa um pouco atravancada, sem a fluidez que a gente tanto gosta, que a gente tanto valoriza e que tanto prezamos, certo? Então aqui a gente vai ter que chamar novamente reforços que vão trazer para a gente novas alternativas, certo? Novas alternativas de jogo. O que é interessante é perceber que quanto mais a gente se aproxima da gameplay avançada, mais o jogo ele vai exigindo de nós uma postura também diferente. Porque é uma troca. O jogo também ele é uma troca. Ele vai exigir de você respostas e você tem que estar a par dessas respostas para conseguir dar conta, né, daquilo que é necessário. E aquilo que é necessário é conseguir desbloquear esse 4 aqui para poder fazer esse grande baile, né? Aqui nós temos um 5, aqui um 3. Esse 4 ele funciona, mas esse valete não sai daqui. Então a gente precisa entender também qual é o nosso cenário aqui no jogo, porque isso faz diferença para nós, para as cartas, para todos nós, né? Então vamos entender o cenário aqui. Nós temos possibilidade de jogar, temos possibilidade de jogar. Não, aqui o 4 falta, aqui o valete não vem. Não vem, não vem. As cartas aqui estão enfileiradas de uma forma que também não vai sair daqui. A dama, por algum motivo, teve uma inversão de papéis aqui. E a dama agora está conduzindo o rei. E isso, apesar de ser uma ideia moderna, avançada, não condiz com o balé das cartas. Ainda. No futuro, quem sabe? Mas ainda não, né? Então a gente vai entender aqui qual é o cenário ideal para essas cartas, né? É, entendendo que a gente precisa movimentar esse balé de uma forma que naturalmente as cartas se encontrem, né? Naturalmente as cartas se encontrem. É importante se atentar também que nem sempre a coisa é como parece ser, e aí surpresas, né? Surpresas aparecem. Então, uh, esse rei aqui, ele sobra, né? O rei sobra, infelizmente,
Porque tem uma inversão de papéis que é perigosa também, que às vezes ela dá uma assustada, né? Dá uma assustada na estrutura, na sociedade, naquilo que a gente já conhece, né? Às vezes as pessoas ficam um pouco resistentes àquilo que elas desconhecem e aí, portanto, elas desconhecem e as damas elas se desconfiguram, né? Então aqui a gente vai trazendo a leveza para esse balé. Então, concentrando novamente, nós vamos entendendo que as cartas precisam do espaço delas, né? E aqui, o que parece melhor? Liberar esse ás aqui ou liberar um rei? Um rei talvez seja ah, uma alternativa, né? Mas o ás ah, deixa a desejar. Vamos ver o que aparece para a gente agora, porque novamente se faz necessária a mudança, né? Nesse salão de reconfiguração, de replanejamento, de trazer essas possibilidades aqui para que a gente consiga fazer um belo baile, né? Para todos nós. Então vamos ver que tipo de reforço. Às 6 e 6 a gente traz novamente novas cartas e cartas super interessantes que fazem desse balé um pouco mais ousado, eu diria, um pouco mais ousado, porque ele traz necessariamente um movimento de pêndulo. E aí você me pergunta, como assim, Vitor, um movimento de pêndulo? E aí eu digo, um movimento que vai e um movimento que vem também. E ainda assim, é necessário que o movimento de pêndulo se dê para que as cartas elas se encontrem no meio do salão. Porque esse balé aqui, ele é um balé complexo, ele é um balé que exige de nós uma capacidade de entender exatamente o que nos cerca, né? Não é exatamente fácil olhar para as cartas e entender o que está acontecendo. Mas verdadeiros gamers, verdadeiras pessoas de grande classe, de extrema sabedoria, elas sabem o que elas estão fazendo. Portanto, a gente vai seguir aqui. Esse balé ele tá um pouco difícil das cartas. Não vou mentir para vocês. Às vezes o balé ele é difícil. E a gente precisa reconhecer a grandiosidade do balé que está sendo feito, né? Que está sendo conduzido. Às vezes esses valetes aqui eles tentam tomar conta do salão, né? E fica difícil. Fica difícil porque a dama ainda se faz. Tá vendo como é que a dama ainda se faz necessária nesse espaço? Então fica complexo, né? Fica complexo. Diante desse cenário, aos 8 minutos e 10 segundos, novas cartas aparecem para compor o nosso balé, né? Esse cenário aqui de extrema grandiosidade se dá, certo? Se dá. E agora, quando essa carta aqui aparece, porque essa carta aqui aparece, ela faz aquilo que ela deveria fazer, né? Então a gente vai aqui sendo extremamente cauteloso com esses movimentos, né? Porque agora, ah, porque agora as coisas vão tender a desbloquear, né? Vão tender a desbloquear e vão tender a se colocar numa posição de alguma forma de confusão também, porque as cartas elas são confusas às vezes para quem não tem capacidade de entendê-las, né? É, e aqui a gente faz esse balé justo e necessário, que nos traz a impossibilidade aqui, né? Porque um passo às vezes errado é do próprio mestre do salão, né? E aí o balé das cartas ele fica um pouco prejudicado. Complexo eu sei, é desagradável quando isso acontece, porque
o baile ele já é um movimento difícil, mas às vezes você precisa ter calma. E a calma é um componente essencial para que se dê um belo baile. Né? Novamente, outro par é feito sem desespero. As cartas vão se encontrando no salão sem a necessidade de desconfiança, de desavença, de briga, né? As situações elas se dão de forma que naturalmente as cartas elas vão se encontrando no salão e a gente vai entendendo que tipo de carta também pode aparecer diante de cenários desafiadores, certo? Então a gente vai colocando as cartas de forma cautelosa e premeditada nos espaços corretos para que essas cartas elas possam sempre, sempre, sempre trazer a leveza necessária para o ambiente, né? Então quando a gente faz esse movimento, as cartas elas se integram totalmente naquilo que a gente conhece como um balé bem feito, um balé bem jogado, um balé bem executado, né? Principalmente, que aqui como pessoas de classe nós somos obrigadas a expor para vocês, né? Então, aqui a gente traz novas configurações, novas possibilidades, a gente traz a leveza necessária para que esse balé se dê, né? Aqui a gente entende que as cartas elas precisam de alguma forma de uma configuração premeditada, certo? Premeditada, sobretudo. E elas precisam entender também que não é bagunça, que as coisas elas vão se encaixando, né? E aqui a gente vai sabendo como conduzir o nosso balé de uma forma que tudo pareça natural e pareça uma grande dança realmente, né? Então, para aqueles que duvidam, para aqueles que acham que as coisas não acontecem no devido tempo, se enganam e é triste. É triste perceber pessoas que perdem a fé no balé das cartas, que perdem a fé naquilo que a gente mais pode proporcionar, que é o prazer de dar um grande espetáculo, de uma grande festa, de um movimento premeditado e que traz exatamente a leveza para esse espaço. Porque, ainda que seja complexo, não é difícil, não precisa se desesperar, né? Não precisa se, se atropelar, não precisa de nenhum tipo de confusão. Porque afinal de contas é um baile, gente. Um baile não se faz com briga, porque senão vira briga de arquibancada de torcida do Flamengo contra a torcida do Vasco, tá certo? Então aqui a gente vai com extrema classe, vai conduzindo o nosso baile de forma tranquila, porque esse é o momento em que os gamers se reconhecem. Quando os gamers se reconhecem, há um grande movimento. Porque essa é a natureza. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo. Muito obrigado para quem assistiu. Nós saímos desse nível 8 e a gente foi para o nível 10. E o nosso objetivo segue sendo o nível 100, onde nós vamos concluir. Opa! Esse pode ser interessante. Talvez a gente tenha desbloqueado uma nova configuração, certo? E a gente vai conduzir nossa vitória. A gente ganhou o jogo bônus. Vamos ver o que quer dizer. Solucionar o baralho. Aqui. Olha como já fica com umas caras de paciência Spider. Solitário é o cacete, né? Então a gente já vai para jogo bônus, que eu não sei do que se trata esse jogo bônus. Não fala dificuldade, mas a gente tá aqui
depois de um belo baile, entendendo que as cartas elas estão se encontrando no balé, elas estão se ajustando, né? Elas estão trazendo a sua leveza, elas estão entendendo o cenário em que se apresentam e sem tempo, que estranho. Balé sem tempo é deveras estranho. E aqui a gente pede novos reforços para esse nosso balé, certo? Então, uh, aqui a gente chega com esse 9 que se apresenta com alguma surpresa nesse baile, né? Quando a gente traz esse rei aqui traz também uma confusão nesse baile. Não deveria estar aqui um rei. Aqui deveria estar outra coisa que não um rei, né? Mas tudo bem, a gente joga com o que tem, porque afinal de contas somos gamers, e gamers são nada mais nada menos que grandes mestres do salão aqui. Então, tudo bem, a gente chega e faz assim, né? Traz essa configuração que é estranha, né? Um rei, uma dama, um valete, um rei, uma dama, uma repetição cacofônica que não é necessária, certo? Então a gente chega aqui e a gente vai tentando entender o que a gente pode fazer. Aparentemente nada, tá? Aparentemente nada. Mas a gente vai trazer reforços que vão nos ajudar a entender essa configuração aqui, que continua estranha, devo dizer. Continua estranha. Mas a gente não se abala. Não se abala porque, ainda que as damas estejam sem a presença dos valetes, a gente precisa dar o espaço para elas se sentirem à vontade nesse balé, né? Então a gente vai trazer essa leveza para esse espaço, certo? A gente vai entender aonde que essas cartas aqui querem chegar, né? Porque aparentemente baile hoje tá complexo. Tá deveras complexo. Eu vou liberar espaço aqui porque o valete ele vai aparecer agora. Eu tô sentindo e ele apareceu exatamente aqui. A carta apareceu exatamente aqui. Vocês veem como as coisas se ajustam, né? Não precisa de desespero, não precisa de confusão. As cartas elas vão se alinhando umas nas outras nesse grande balé que a gente tanto ama, né? Então aqui a gente vem e traz o 3 e o Ás esse balé. Né? Aqui a gente faz esse movimento, aqui a gente faz essa liberação para essa carta sair daqui e essa carta vir para cá. Vocês veem que quando o balé ele é executado de forma leve e tranquila, as coisas vão se ajustando, né? Então a gente vai entendendo também que as cartas precisam do tempo delas sendo respeitados, porque ninguém gosta de dançar muito apressado, né? As pessoas gostam de dançar no seu tempo, no seu ritmo, de forma leve e cadenciada. Então aqui a gente faz o movimento agora de trazer essa carta para cá. Por quê? Porque esse 7 ele precisa encontrar o espaço dele, que não é aqui, né? Que não é aqui. Apesar de tudo, a gente tem esse... não tem, não tem, não tem. Isso daqui a gente tem. Então, o que faz pensar que, na verdade, esse balé ele já se encontra concluído. Porque certamente, e digo certamente porque as cartas elas estão entendendo um pouco mais que tipo de balé é esse. E esse balé é um balé em que as cartas elas têm possibilidades de se conhecer, possibilidades de entenderem-se como protagonistas desse balé,
em que as cartas elas têm a possibilidade de trazer as suas verdades, de trazer suas possibilidades, de trazer aquilo que elas têm de melhor dentro de si, né? Então, quando as cartas elas se encontram nesse grande balé, nesse grande momento, a gente vai trazendo, né, essa grande capacidade de conversar com as cartas e bailar com as cartas e perceber elas se orientando nessa grande dança, né? Então aqui a gente já está concluindo já. Aqui a nossa jornada para, para o nível 100, ela vai caminhando a passos largos, né? Mas a gente também não precisa criar ansiedade. A ansiedade tende a não funcionar de uma forma tão boa para que os nossos objetivos sejam totalmente. Pera, o que está acontecendo aqui? Tem um 7. Preciso de um 8. Esse 8 aqui, isso daqui não está certo. Esse Ás, ele vai vir para cá para entender essa situação aqui desse valete. Com o 8, as coisas começam a se interessantes, a serem mais interessantes. Tudo bem que é verdade. Tudo bem que é verdade que quando a gente coloca as cartas numa situação em que elas precisam de mais espaço, a gente precisa também dar espaço para elas, né? Para que elas possam se revelar como as grandes protagonistas desse baile, certo? Então aqui a gente vai encontrando também os espaços devidos, certo? Aqui a gente faz esse movimento, que sempre é interessante fazer esse movimento. Dentro desse cenário, nós percebemos como ainda se faz necessária a presença de outros protagonistas, né? Nem só de alguns protagonistas, mas todos os protagonistas, todas as pessoas que dançam, são necessárias para o grande baile de cartas, né? E aí a gente vai encontrar um 4, um 10, cartas que são necessárias para que o balé ele seja concluído, certo? Então, aqui de forma coerente, nós vamos encontrar as cartas que compõem esse baile. Sem muita crise, a gente vai entendendo que elas precisam também de uma sabedoria, né? De uma sabedoria. Elas se encontram no local determinado, né? Não é bagunça, não é em qualquer lugar que tem um baile tão sofisticado como esse. Precisa-se de paciência e muita sabedoria, muita classe, né? Muita classe, afinal de contas, é um baile, não uma festa na árvore. Aqui a gente segue com essa. Não era esse movimento. Essa jogada perfeita, porque a gente vai desbloquear aos poucos as cartas que vão fazer parte de outro baile, né? Aqui são grandes rodas que vão acontecendo ao mesmo tempo, como os mosh pits, os mosh sei lá, de show de rock, né? Então, aqui a gente vai produzindo as cartas de forma cadenciada, sem grande desespero, certo? Porque, afinal de contas, com classe, a gente vai concluindo a nossa jornada gamer nesse episódio aqui, que contou com absolutamente duas vitórias. Duas vitórias excepcionais, em que muitas vezes foi desacreditado, certo? Senti tom de desconfiança no salão, mas o trabalho segue sendo fantasticamente tocado, né? Para quem se desespera, não é necessário, informo que não é necessário se desesperar, certo? Aqui as cartas elas vão dançando, elas vão trazendo
a leveza necessária para que as coisas se coloquem, né? Talvez seja necessário bagunçar um pouco o salão para que o salão ele seja arrumado novamente, né? O que é estranho, mas só é estranho para quem não tem a vivência do salão, como eu tenho, né? E aqui a gente vai trazendo toda essa satisfação do cliente, né, para esse momento de conclusão que nos traz essa capacidade de conclusão, de saber o tempo cadenciado das coisas, de saber o tempo determinado dos passos, para não ser um atropelamento generalizado, e sim, novamente, uma vitória esplendorosa. E a gente vai caminhando aí com borboletas de cartas, esse lindo baile de cartas. Aí vocês vão ver que com o jogo bônus a gente pula sei lá pra onde agora. Do nível 10 nós nos encontramos agora no nível simplesmente. Então foram 4 níveis aí que a gente chegou nesse momento. Então, muito obrigado. Cartela de bronze concluída. Cartela de prata fica disponível pra gente. Recompensa semanal aqui é diretão. Para quem tem curiosidade de descobrir como é que fazem essas coisas, a gente conta no próximo episódio. E muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Se inscreve, dá like, dá dislike, faça o que você quiser, sinta-se livre, porque aqui a vitória foi dupla. Muito obrigado e um belo baile de cartas para nós.